Vamos abrir então Filipenses capítulo 4, do verso 15 até o verso 23. Diz assim o texto sagrado: E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente, porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dado glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Senhor, mais uma vez em tua santa presença, eu quero suplicar, ó Pai, que do auxílio do teu Espírito Santo, para que eu seja tão somente um instrumento teu, um vaso de barro, para edificar a tua igreja, para poder, ó Pai querido, contribuir, para que eles entendam melhor a tua palavra e possam através disso conhecer a ti. Para a tua igreja eu suplico que tu possas, ó Pai, dar o discernimento do Espírito Santo, para poder reter em suas mentes tão somente o que vier do Senhor, da tua parte. Eu oro assim, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, podem sentar. Pois bem, estamos finalizando aqui a nossa série de mensagens no livro de Filipenses. Nós vimos que essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo na ocasião de sua segunda viagem missionária. Nós podemos ver isso em Atos capítulo 16, do verso 12 até o verso 40. No capítulo 16 de Atos, do verso 14 ao verso 15, nós vemos ali que há a conversão de Lídia. Lídia era uma vendedora de púrpura, e dá-se a entender que era alguém da classe alta, e ela então se converte através do trabalho, do ministério ali do apóstolo Paulo. Nós vemos do verso 16 até o verso 18 de Atos, capítulo 16, que há uma mulher que ela tem um espírito de adivinha, e através disso ela dava muito lucro ali aos seus senhores. Paulo então expulsa aquele demônio dessa moça, e houve por parte daquelas pessoas que lucravam com essa jovem, se levantaram então contra o apóstolo Paulo. Ele é açoitado, ele é encarcerado, e ele está então ali no cárcere, na cidade de Filipos. Nós vimos isso no verso 16, 18, 19 até o verso 24. Do verso 25 até o verso 40, ali de Atos, capítulo 16, nós vemos que próximo à meia-noite, Paulo, juntamente com Silas, ele adorando e cantando louvores a Deus, as cadeias ali se quebram, e é o relato ali também da conversão daquele carcereiro, ele juntamente com toda a sua família. Paulo então escreveu essa carta a essa igreja no qual ele havia fundado em sua segunda viagem missionária. Em ocasião que Paulo então ele escreve essa carta, ele está preso agora em Roma, e ele recebe a visita de Epafrodito, um dos membros ali da igreja, no qual vai até Paulo para suprir as coisas que lhe são necessárias, demonstrando então o amor dessa igreja que ela tinha para com o apóstolo Paulo. Paulo também recebe notícias, através de Epafrodito, acerca do andamento ali da igreja, e Epafrodito mostra que havia falsos mestres que estavam ali perturbando a igreja, no qual ele chama nessa mesma carta aqui de cães, que estavam ali, falsos obreiros, que estavam ali prejudicando ali o evangelho.
Mas não obstante a perseguição desses falsos obreiros, a igreja estava crescendo, tanto numericamente como também espiritualmente. Ela estava ali se auto-edificando. E Paulo, ele tem um certo apreço a essa igreja, porque é uma igreja que sempre demonstrou o amor e o seu cuidado para com ele. Houve momentos que Paulo intencionava mandar Timóteo para poder auxiliar essa igreja, para não deixá-la sem um pastorado, sem um líder. Até mesmo ele intencionava ir, mas em virtude das circunstâncias ali do cárcere, ele não pôde estar ali com ela. Então, diferente de outras igrejas, essa igreja era uma igreja no qual Paulo, ele se identificou muito com ela, e a igreja se identificou com o apóstolo Paulo. Ela sempre foi generosa em abençoar e auxiliar Paulo em seu ministério. Nós vimos na semana passada, no contexto aqui anterior, algo que é diferenciado, que chama a nossa atenção, é o fato de Paulo ter recebido essa oferta, mas ele fala para os filipenses que ele tanto poderia viver em abundância, como também em necessidade. Olha aqui do verso 11 até o verso 12, ele diz, né? Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido, e eu sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas, eu estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Veja bem, essa condição de Paulo, em poder se equilibrar em qualquer circunstância, tanto na fartura como na pobreza, não é uma condição natural, mas Paulo demonstrou aqui que ele foi instruído a isso, que ele aprendeu a isso. Foi o Deus que trabalhou em sua vida, e ele então se aperfeiçoou, ele foi treinado, ele foi instruído por Deus, ele aprendeu a contentar-se, tanto com momentos de necessidade, com momentos então de fartura. Ele diz no verso 13, né? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, mostrando que é a Jesus Cristo no qual ele devia dar o reconhecimento e a glória, e ele então não se vangloriava de nada, porque ele sabia que era em Cristo que ele podia todas as coisas. E no final do verso 14 ele diz: todavia fizesses bem em tornar parte da minha aflição, mostrando que foi interessante o fato da igreja se preocupar ali com ele. Vamos agora começar no verso 15. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós também. O termo que Paulo ele usa aqui, o dar e o receber, mostra o fato dele ser uma pessoa que contribuía para o reino de Deus. Ele se doava para o evangelho, ele investia a sua vida para edificar igrejas, para fundar igrejas, e em virtude da sua contribuição para o evangelho, ele se dar para o evangelho, ele mostra que seria como uma obrigação por parte das igrejas também, auxiliar a ele em suas necessidades, estar também contribuindo. Ele podia estar recebendo das igrejas o que lhe era necessário para o seu dia a dia. Esse o propósito que Paulo lhe fala aqui no verso 15. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber. Ele dava, ele contribuía, ele investia para as igrejas serem edificadas. Então, como seria uma obrigação, algo justo também, ele receber por parte das igrejas o que lhe era necessário para a sua vida cotidiana. 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 11 diz: quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por vós? Certamente que por vós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós
vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? 1 Timóteo capítulo 5, do verso 17 e o verso 18. Os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. São essas mesmas verdades que Paulo ele coloca aqui, que o obreiro que investe no reino, que contribui para a edificação, que se doa a favor do Evangelho, é algo justo, é uma obrigação por parte das igrejas estar também auxiliando a ele. E ele diz então: nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós também. Interessante que por mais que fosse uma obrigação, por mais que fosse justo, por mais que ele se respalda então em textos ali do Velho Testamento para mostrar que é uma obrigação por parte da igreja auxiliá-lo, nenhuma outra igreja o fez. Nenhuma outra igreja estava comunicando com ele essa ajuda, essa contribuição, a não ser a igreja de Filipe. Ele diz: nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar, a receber, senão vós somente, senão a igreja ali de Filipe. Ele diz no verso 16: porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Aqui Paulo ele relembra a generosidade, o amor, a contribuição, o carinho da igreja de Filipe, que estava ali auxiliando a ele. Agora, interessante é que Paulo ele recebeu da igreja de Filipenses não somente quando ele estava ali com a igreja, mas também quando ele não estava na igreja. Mesmo assim a igreja o auxiliou. Quando ele estava lá em Tessalônica, abençoando outra igreja, outra comunidade, edificando outros irmãos, mesmo assim a igreja de Filipe o auxiliou. É o que ele diz aqui no verso 16: porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não somente quando ele estava presente na igreja de Filipe, mesmo quando ele estava em outra igreja, essa igreja de Filipe mostrava o seu amor, mostrava a sua dedicação e contribuía para o ministério do apóstolo Paulo. No caso, ele aqui encarcerado em Roma, mandaram então Epafrodito para poder auxiliar nas coisas necessárias que ele precisava. Então, sempre essa igreja de Filipe mostrou o seu carinho, o seu amor, a sua dedicação em contribuir financeiramente para o ministério do apóstolo Paulo. O verso 17: não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. Paulo aqui, ele declara que o objetivo dele estar exortando aqui os irmãos e falando acerca de dar e receber, não era que ele estivesse constrangendo os irmãos para que ele continuasse fazendo isso, mas ele mostra que assim ele fez para o bem da igreja. O que Paulo ele quer dizer aqui, parafraseando, é mais ou menos o seguinte: estou aqui por amor ao Evangelho, independente das ofertas que vocês estão me dando, mas quanto a vocês ofertarem, são vocês que estão sendo abençoados. É Paulo dizendo assim: eu estou aqui porque eu amo o Evangelho, porque eu fui escolhido, fui chamado para investir a minha vida no reino de Deus. E quando vocês estão me ofertando, quando vocês estão contribuindo, sabe de uma coisa: são vocês que estão sendo abençoados. É o verso 17: não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. Ele estava procurando algo mostrando que quem estava sendo abençoado era a igreja de Filipe ao estar investindo no ministério dele. O verso 18: mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado. Paulo aqui, ele acumula sinônimos para mostrar a generosidade da igreja de Filipos, e quando ele estava ali satisfeito, ele diz:
mas bastante eu tenho recebido. Aí ele diz novamente, eu tenho em abundância. Ele, outro sinônimo, mostrando assim, o quão generoso foi a oferta da igreja. Cheio estou. Paulo então, ele mostra quão generoso, quão bondoso, a oferta que a igreja de Filipos se dispôs a doar para ele, foi algo assim, que contribuiu, que o abençoou, e ele realmente reconhece a generosidade dessa oferta por parte dos filipenses. Bastante tenho recebido, tenho abundância, cheio eu estou. É o reconhecimento do apóstolo, depois de ele ter recebido essa oferta dos filipenses. Só a título assim de reflexão, a título assim de nós pensarmos, vamos supor que nós, a Igreja Batista Nova Canaã, ela tivesse o interesse de ajudar o apóstolo Paulo em seu ministério, e nós então viéssemos nos propor a levantar aqui uma oferta para ele. Fizemos essa oferta e mandamos então para o apóstolo Paulo, e ele recebeu essa oferta. Será que ele iria dizer as mesmas coisas? Será que ele, ao receber a oferta, ele poderia dizer essas mesmas palavras? Cheio estou, tenho abundância, mas bastante eu tenho recebido. Será que ele ia reconhecer que nós também, enquanto igreja, somos uma igreja generosa, uma igreja que contribui com abundância, uma igreja que se propõe a investir em um missionário com desejo mesmo que ele seja abençoado? Ou iríamos dar algo assim que, ao ele receber, logicamente iria ficar grato, mas não iria acumular sinônimos para mostrar quão generosa foi a oferta? É algo que nós deveríamos refletir no que diz respeito ao nosso coração, ao nosso interesse, ao nós investirmos no reino de Deus, a esses que estão na frente da batalha, a esses que estão no campo da batalha, estão dedicando as suas vidas para o reino de Deus, e nós pensássemos em relação ao quanto podemos contribuir para abençoá-los. O verso 18, ele continua dizendo, como cheiros de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Interessante que, por mais que essa oferta foi dada ao apóstolo Paulo, ele aqui declara que Deus é quem recebeu essa oferta. A oferta foi dada ao homem, ao missionário, ao apóstolo Paulo, mas por mais que fosse dada a ele, quem recebeu essa oferta foi Deus. E Deus, ele recebeu essa oferta como cheiro de suavidade, recebeu essa oferta como sacrifício agradável e aprazível a Deus. Tudo quanto nós fazemos, as pessoas que estão investindo as suas vidas no reino de Deus, nós estamos realmente como que dando a Deus. Hebreus capítulo 13, Mateus capítulo 25, verso 40 diz, Mateus 25, verso 40 diz, e respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando nós estamos dando, contribuindo a esses que estão no reino de Deus, contribuindo as suas vidas para o reino de Deus, é como que nós estivéssemos dando a Deus. Aliás, Paulo, ele declara aqui, que essa oferta que foi dada a ele, foi semelhante a um culto prestado a Deus, algo que nós deveríamos estar pensando realmente sobre isso. Quando nós estamos ofertando, quando nós estamos investindo em missões, quando nós estamos contribuindo para os missionários que estão no reino, estão investindo suas vidas no reino de Deus, é semelhante a um culto que nós estamos prestando a Deus. As palavras que Paulo ele usa aqui é semelhante a essa oferta de culto que estamos dando a Deus. Olha o que ele diz, mas bastante tenho recebido, tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte vos foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável, aprazível a Deus. Foi um sacrifício, foi algo que foi dado a Deus. É semelhante a um culto que estamos prestando a Deus quando estamos investindo e dando as nossas ofertas. Hebreus capítulo 13, o verso 16, ele diz,
E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Esses sacrifícios, esse culto, essa forma de nós prestarmos honra a Deus, também pode ser através das ofertas que nós estamos investindo, contribuindo então no reino de Deus. O verso 19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O que Paulo ele quer se expressar aqui dessas palavras, parafraseando, seria o seguinte: vocês estão ofertando, mas esse ato não vai deixar vocês mais pobres, porque o Deus a quem eu sirvo vos suprirá abundantemente com tudo o que tendes necessidade. Às vezes nós temos dificuldade de estar investindo no reino de Deus, de estar contribuindo, de estar auxiliando na obra missionária. Nós temos as nossas campanhas aqui trimestralmente, campanha estaduais, missões nacionais, missões mundiais, e sempre quando estão colocando a nossa proposta de oferta, nós temos dificuldade de alcançar o nosso alvo. Mas Paulo ele mostra que quando nós ofertamos, quando nós estamos contribuindo, o fato de nós ofertarmos, isso não vai nos deixar mais pobres, isso não vai prejudicar as nossas finanças, mas o Deus a quem ele serve, o Deus a quem nós servimos, ele irá suprir todas as nossas necessidades. Deus, ele não é devedor de ninguém. Olha, repetindo o verso 19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Esse texto ele não pode ser interpretado de uma forma isolada. Eu não posso pegar somente o verso 19 e entender que Deus vai suprir todas as minhas necessidades. Mas esse texto, o verso 19, ele tem que ser lido dentro do seu contexto anterior. Era a igreja de Filipe que estava contribuindo para a obra missionária, e em virtude dela contribuir para a obra missionária, Deus iria suprir as necessidades da igreja. Então, não são os sovinas, não são aqueles que têm falta de compromisso, não são aqueles que têm dificuldade de investir no reino de Deus que irão ser supridos por Deus. Não são aqueles que têm dificuldade de abençoar os necessitados que irão ser supridos por Deus. O verso 19 ele não pode ser interpretado isoladamente, mas é dentro do contexto anterior. Essa igreja comprometida, essa igreja que investia no reino de Deus, essa igreja que auxiliava o ministério do apóstolo Paulo, essa igreja que investia em missões, Paulo ele diz que por mais que elas estivessem ofertando, isso não iria deixá-las mais pobres, mas Deus iria suprir a necessidade deles. Não iria fazer falta o que eles estavam investindo, mas Deus iria suprir todas as necessidades desses membros da igreja de Filipe. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as necessidades em glória por Cristo Jesus. 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 8 ao verso 12 diz: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência, a qual faz que por nós se tem graças a Deus, porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. E no verso 20, Paulo então ele finaliza a sua carta dizendo: ora, a nosso Deus e Pai seja dado glória para todos sempre, amém. Paulo então ele finaliza mostrando que a glória, a honra deve ser dada a Deus.
por mais que ele estivesse contribuindo, por mais que a igreja estivesse contribuindo com ele, por mais que ele estivesse se doando a sua vida ali no reino de Deus, mas ninguém poderia se vangloriar de nada, mas a glória toda deve ser dada a Deus em Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. O verso 21 até o verso 23, a saudação final: saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Temos então aqui as saudações finais do apóstolo Paulo. E surge aqui uma pergunta, né? Quem são esses da casa de César? A quem ele está se referindo? Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele escreveu também outras cartas também. Ele escreveu a carta para a igreja de Colossenses, escreveu a carta para a igreja de Éfeso, escreveu também a carta para a igreja de Filemão. E ele estava então ali encarcerado, e ele escreve então essa carta para essas outras igrejas. E então, quem seria esses da casa de César, né, que Paulo então aqui se refere? Não são as outras igrejas, mas é alguém dentro ali do seu contexto. Poderia ser os guardas que estavam ali vigiando a Paulo e que também se converteram em virtude de Paulo pregar o evangelho para eles, assim como aconteceu quando ele esteve lá em Filipe e o carcereiro ali se converteu. Então esse da casa de César bem podia ser os guardas pretorianos. Também poderia ser os presos que estavam compartilhando a cela com ele. No caso, Onésimo, quando ele escreve uma carta para Filemão, ele diz que Onésimo é o filho que ele gerou ali na sua prisão. Então, tanto pode ser os guardas romanos, como também algum outro preso que estava compartilhando com ele a mesma cela. Então nós vemos que esse apóstolo, já com a idade avançada, ele encarcerado, tendo algumas limitações, mas mesmo assim ele contribuiu para a edificação das igrejas. Ele escreve então cartas para poder investir na edificação, doutrinando as igrejas, como a igreja de Colossenses, a igreja de Efésios e a igreja também aqui de Filipos. Paulo aprisionado, Paulo ali encarcerado, ele poderia estar murmurando, reclamando acerca da condição que ele estava vivenciando, mas ele preferiu ser usado por Deus. Algo que nós deveríamos estar também pensando em relação a essa condição de Paulo. Às vezes, o momento que nós estamos passando nos traz algum pesar e achamos que podemos ter justificativa para estar reclamando e murmurando contra Deus. Mas aí nós podemos tomar uma decisão, que ao invés de nós estarmos murmurando, nós podemos decidir o contrário, ser usado por Deus. É isso que Paulo ele fez. Ele preferiu, no meio do cárcere, querer ser usado por Deus, querer estar edificando igrejas, querer então concorrer para a glória de Jesus. Talvez esse seja o maior legado que essa carta ela possa nos deixar, o próprio testemunho do apóstolo Paulo em querer se doar, se dar, se deixar ser gastado com quanto Cristo fosse glorificado em sua vida. Que Deus possa falar aos nossos corações e nós possamos então rever o nosso cristianismo, a nossa vida, para poder contribuir para o reino de Deus e deixarmos de querer estar murmurando ou reclamando ou questionando a Deus os porquês de algumas questões e preferir então, em qualquer circunstância, estar servindo, estar nos colocando à disposição de Deus e querer ser usado por Deus. Que Deus então nos ajude. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, quero colocar diante de Ti, ó Pai querido, a Tua igreja, que durante esses meses
recebeu, ó Pai querido, a orientação através, ó Pai, dessa carta aos Filipenses, que realmente nos mostrou o quão é maravilhoso poder te servir. É essa carta que fala constantemente sobre a alegria, sobre o regozijo, sobre o poder estar, ó Pai, tendo esse momento alegre, independente de toda a circunstância. Que nós possamos vivenciar, ó Pai, esse momento de alegria, esse momento de paz, esse momento, ó Pai, de relacionamento íntimo contigo. Que possamos, ó Pai, aprender através do testemunho de Paulo, quão comprometido ele foi com o teu reino. Que possamos, ó Pai, aprender através do ministério desta igreja, uma igreja que amava missões e contribuía para o missionário, para o apóstolo Paulo. Que nós também possamos aprender através, ó Pai querido, desta igreja, poder ser uma igreja que, não obstante as perseguições, não obstante, ó Pai querido, as dificuldades, ela crescia em número e crescia, Pai querido, espiritualmente. Ó Deus, tanto nós aprendemos através, ó Pai querido, dessa carta, mas que não sejamos, ó Pai, tão somente ouvintes, mas praticantes, ó Pai, do Evangelho, e querer nos comprometer, ó Pai querido, para o nosso crescimento espiritual e o crescimento de outros. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém.